Beleza, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura desse domingão de playoffs falando sobre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers, né? Jogo 4 da série, jogo lá no Canadá, né? Segundo jogo da série no Canadá, né? O jogo 3 também foi lá. Jogo 3 que foi vencido pelo Toronto Raptors. O Raptors diminuiu a diferença para 2-1 e foi pro jogo de hoje em busca do empate. Em busca de empatar a série para voltar para Cleveland com tudo zerado. Cavaliers, por outro lado, foi mirando 3-1, né? Responder a derrota no jogo 3, onde o Cavs não foi bem, né? Foi um jogo bem abaixo de Cleveland. Não que isso tire mérito do que o Raptors fez, não. O Raptors fez um bom jogo 3. Bom jogo 3, Scottie Barnes, tudo mais, a defesa foi bem. Mas o Cavs deveu bastante no jogo 3. Então o Cavs precisava dar uma resposta. Resposta essa que não veio, né? Foi um jogo muito ruim do Cavs. Não que tenha sido um jogo bom do Raptors também, tá? Que fique registrado. O jogo em si foi horroroso, tá? Horroroso. Inacreditável o quão ruim esse jogo foi. Foi tranquilamente um dos piores jogos que eu já vi em playoffs. Tranquilamente. Esse jogo foi tão ruim que se liga só. Eu tava vendo, eu comecei a ver esse jogo, eu vi o primeiro tempo desse jogo lá na casa dos meus pais. O jogo era tão ruim que o meu irmão, que não sabe nada de NBA, ele chegou em mim e perguntou: esses times aí tão no mata-mata? Eu falei, tão. Aí ele: como que eles chegaram no mata-mata? Esse foi o questionamento que ele fez pra mim. E aí, sabe o que eu respondi? Não sei. Falei isso, não sei. Porque, cara, sim, inacreditável que esse jogo foi ruim. E aí, não é porque, Luiz, é porque foi um jogo onde as defesas foram muito bem, né? O basquete defensivo é maravilhoso, tem que saber apreciar. Não foi o caso. É que o jogo foi ruim mesmo. Os dois times, assim, não conseguiam acertar uma cesta simples, cara. Os times não estavam acertando bandeja. Bandeja! Né? Então, cara, assim, um jogo horroroso, mas que no fim, alguém tinha que vencer. E venceu quem foi menos pior, né? Que no caso, foi o Toronto Raptors. Que sim, né, teve uma ótima performance defensiva e tal, mas ofensivamente foi um horror. Só que em comparação ao Cavs, o Raptors foi melhor, né? Especialmente nos últimos 5 minutos, onde Cleveland não conseguiu nenhuma cesta. Exatamente. O Cavaliers, nos últimos 5 minutos... Não, perdão, eu tô sendo injusto, né? Conseguiu sim, conseguiu 2 cestas. Nos últimos 5 minutos do jogo, o Cavaliers conseguiu 2 cestas. 2, tá? 2. E aí, mesmo com o Raptors não sendo nem um pouco brilhante no jogo, foi o suficiente pro Raptors conseguir a vitória. Vitória por 93-89. Cara, 93-89. Só pra vocês entenderem, o jogo foi pro intervalo... Cadê? O jogo foi pro intervalo 38 a 36. 38 a 36 foi o placar do primeiro tempo, mano. Esse foi o placar mais baixo em um jogo de playoffs desde o jogo 6 entre Hawks e Celtics de 2016. Você tem noção dessa porra? Os dois times combinaram pra 74 pontos no primeiro tempo, mano. Cara, foi muito feio, mano. Muito feio. O segundo tempo foi até melhorzinho, mas ainda assim, cara, foi um jogo feiaço, só que no fim, esse caos, esse horror, favoreceu o Raptors, né, que soube navegar melhor nesse caos do que o Cavaliers. O Cavaliers se afundou nesse caos. Não soube jogar. Em nenhum momento o Cavs conseguiu ter o mínimo de ritmo. O Raptors conseguiu mais ou menos, né? E por meio da sua defesa, conseguiu gerar contra-ataques, que geraram pontos importantes,
que geraram a vitória e, consequentemente, o empate na série, né? Então, é aquilo, né? Não existe vitória feia. O feio é não vencer. O Raptors foi lá, de forma feia, venceu e tá tudo igual. Tá tudo igual, né? Vamos voltar para Cleveland com a série empatada em 2-2. Falando sobre destaques positivos do jogo, e aí eu vou focar nos do Raptors, né? Porque no Cavs é difícil achar alguém que foi destaque positivo, né? O Donovan Mitchell até terminou bem o jogo, acertando ali algumas bolas importantes. Mas, pô, aquela última tentativa dele no fim foi uma loucura, né? O cara tentar cavar uma falta naquela situação, ao invés de tentar uma jogada melhor, tentar um arremesso melhor, ô, brincadeira, né? Brincadeira. Uma tomada de decisão horrorosa do Donovan Mitchell ali no final. Péssima. Então no Cavs é difícil achar alguém com destaque positivo. O próprio Harden fez um jogo muito ruim. Segundo tempo horroroso, muito turnover, Sabe, o que me incomodou muito no Harden hoje, cara, além de números e turnovers e tudo mais, foi a postura dele, cara. Esse foi o primeiro jogo que eu vi do Harden desde que ele foi pro Cavs, onde eu senti o Harden foda-se. Sabe o Harden foda-se? Fala, foda-se. Ah, perdi a bola, não vou voltar para a defesa não. Ah, foda-se. Hoje eu senti o Harden foda-se, cara. Mano do céu, foi feio o Harden hoje, tá? O Mitchell também foi feio, então assim, no Cavs é muito difícil achar alguém positivo. No Raptors dá pra pescar alguns, e tem dois que pra mim merecem um destaque especial. O primeiro deles, Colin Moore-Boyles, que de novo foi um fator muito positivo pra esse time do Raptors, né? Vindo do banco, atuando como pivô, né? Por bons minutos. 15 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, 2 steals, plus-minus de mais 11, cara. Melhor plus-minus do time. Um impacto enorme, tá? Foi muito bem mesmo o Moore-Boyles, que é um desses novatos que não parece nem um pouco que é novato, né? O moleque joga como veterano, tem impacto de veterano e hoje foi muito bem, cara. Assim, o Cavs não conseguiu ter resposta pro Moore-Boyles. Não conseguiu, né? Um time com Evan Mobley e Jarrett Allen sucumbiu pro Moore-Boyles, que é novato e nem é pivô. Só que conseguiu ser muito mais impactante no garrafão do que os dois. Pô, o Jarrett Allen terminou o jogo com 3 pontos, gente. O Mobley com 8. Isso não existe, cara, desculpa. Não existe, sabe? Moore-Boyles... Cara, o Moore-Boyles, ele pegou mais rebote ofensivo do que o Evan Mobley, mano. Isso é foda, cara. Isso é foda. Então, Moore-Boyles muito bem. E o Scottie Barnes, né, cara? Mais um muito bom jogo do Scottie Barnes, cara. Né, converteu os lances livres decisivos ali no final do jogo. Não errou nenhum. Terminou 11 de 14 pro lance livre. Só que acertando todos ali na reta final. Fazendo um trabalho excelente, marcando Donovan Mitchell, marcando James Harden. E entregando no ataque, né? 23 pontos em 42 minutos, 9 rebotes, 6 assistências, 3 tocos, 1 steal, preenchendo todos, né? Todas as stats do box score e sendo fundamental, cara. Assim, um jogo realmente excelente, assim, do Scottie Barnes. O próprio Brandon Ingram, mano, fez um bom jogo. Melhor jogo dele na série, acho que dá pra falar, né? 23 pontos. Field goal péssimo, né? 6 de 23, mas pelo menos ele conseguiu tentar mais de 10 arremessos no jogo, que já é uma evolução em relação aos 2 primeiros jogos, pelo menos, né? Conseguiu jogar, o RJ Barrett também não teve aproveitamento. Na verdade, ninguém teve aproveitamento, né? Em nenhum dos lados, né? Mas, enfim, o RJ ainda conseguiu 18 pontos, ele que foi fundamental, né, no jogo 3. Quem segue sendo um fator negativo é o Jakob Poeltl, né? Mas um jogo horrível do Jakob Poeltl, o Jacob Walter também fez um jogo muito ruim. Mas Moore-Boyles e especialmente Scottie Barnes foram, né, fundamentais aí, conseguiram ter um impacto muito bom e deram a vitória para o Raptors nesse jogo, que, repito, foi um dos piores jogos que eu assisti em playoffs na minha vida. Assim. Foi realmente uma coisa horrorosa, mas, né, é aquilo, né? Não dá para ter jogo bom sempre, né? O sonho seria ter um jogo bom, seria ter jogos bons sempre. Mas não foi o caso de hoje. Hoje foi um jogo bem abaixo. Mas, pelo menos, a gente teve já um Spurs e Blazers que compensou, né? Inclusive, daqui a pouco eu já solto o vídeo
falando sobre esse jogo do Spurs. E tomara que os outros dois de hoje também compensem, né? Tomara que Celtics e Sixers compense e que Houston e Lakers também compense este horror que foi jogo 4 entre Raptors e Cavs. Pessoal, é isso, né? Daqui a pouco eu venho aqui pra falar sobre Spurs e Blazers, então fica ligado pra não perder, ativa a notificação, deixa o like no vídeo, comenta a sua opinião sobre o jogo, concorda que foi um dos piores jogos da história dos playoffs? Manda aí. E tamo junto, gente. Tamo junto, grande abraço, beijo e tchau.